Oi, gente. Aparentemente não tem problema chamar o Bolsonaro de genocida, de amigo de miliciano, de admirador de torturador. Tudo isso tá ok. Agora, se chamar ele de noivinha do Aristides, aí é um xingamento que passa de todos os limites, né? Inclusive levou uma mulher recentemente à prisão. Isso chegou no topo das redes sociais nos últimos dias, né? De ontem para hoje. E eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre o fascismo eterno. Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Bolsonaro Protofascista e nele eu falo das características do fascismo. E uma das características do fascismo é o excesso de masculinidade, a ideia de usar as armas como parte dos jogos sexuais. Existe um elemento profundamente sexual no fascismo. E esse episódio revela isso de forma absolutamente clara. Porque como a Polícia Federal diz, né? A Polícia Federal diz, Bolsonaro é xingado por onde ele passa. Recentemente nós vimos um episódio na igreja ele sendo xingado de genocida e não deu prisão. E a Polícia Federal estava lá. Mas uma expressão usada por uma mulher chamando ele de noivinha de Aristides teve problemas. E o que história é essa de noivinha de Aristides, né? Que provocou essa reação tão exacerbada do Bolsonaro e foi para o topo das redes sociais. Bem, segundo informações que circulam nas redes, o sargento Aristides teria sido instrutor de judô à época que Jair Bolsonaro cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. E, nessa época, tem uma fala do Jarbas Passarinho, né, que o então tenente Jair Bolsonaro ia chorar as mágoas nas noites quentes de verão na cama do sargento Aristides, né? E daí teria surgido a expressão noivinha do Aristides, segundo Tony Bulhões, né? Essa revelação teria sido feita por Jarbas Passarinho, que foi ministro durante a ditadura militar, e como senador da República desprezava o Bolsonaro, né? Aqui está a mensagem do Tony Bulhões dizendo exatamente isso. A senhora que foi detida por chamar o genocida de noivinha de Aristides era o sargento em cuja cama, segundo Jarbas Passarinho, o então tenente ia chorar as mágoas nas noites quentes de verão dos aquartelados. Não é? Na época que o Bolsonaro estava lá nos Agulhas Negras. Né? E aí outras pessoas repercutiram nas redes sociais essa mensagem. Né? O Pablo Vilhaça disse, eu não sei o que significa noivinha do Aristides, mas me disseram que se eu procurar a definição no dicionário Ilustrados, vou encontrar a foto do Jair Bolsonaro. O Antônio Tabet disse, noivinha do Aristides é tão Nelson Rodrigues, né? Nos trends aqui, ó. Ele mandou prender que chamou ele de noivinha do Aristides. A Márcia Tiburi disse, até agora não entendi se noivinha do Aristides é uma expressão popular de algum local no Brasil ou se havia uma Aristides mesmo e a mulher presa sabia de alguma relação não regulamentada do presidente da República na sua época de quartel. Ela estava mais bem informada, não é? Por que Bolsonaro não quer ser chamado de noivinha de Aristides? E aí, foto aqui, o Orlando Guerreiro fazendo graça com isso. E o Rogério Carvalho, não chamem Bolsonaro de noivinha de Aristides, porque dá prisão. Precisamos desvendar o crime embutido nessa colocação. Pelo que sabemos, Aristides foi instrutor de judô do Bolsonaro no Exército na época em que foi cadete. Aonde está a ofensa? Deixem seus palpites. Bem, existe um elemento, como eu disse, profundamente sexual no neofascismo. O neofascismo ele precisa se afirmar nos jogos sexuais, pelas armas, pelo pânico moral, que foi abordado recentemente num vídeo do Meteoro Brasil. Ele precisa se reafirmar nessa dimensão sexual permanentemente. E o ataque noivinha do Aristides, ele é desestabilizador, ele desestabiliza o Bolsonaro, ele causa essa reação agressiva, essa reação exagerada, porque ele ataca justamente a dimensão que é mais cara ao bolsonarismo, a sua masculinidade, a sua identidade enquanto forte, potente, armado. É esse tipo de ofensa que mais machuca. Quando você para pensar, falar das conexões do Bolsonaro com a milícia, chamar ele de genocida, lembrar que ele gosta de um torturador,
Isso é ofensivo, isso daí é crítico para as pessoas que valorizam a dimensão humana, as pessoas que consideram que ter associações com pessoas como Adriano da Nóbrega, um miliciano perigoso, é uma coisa que depõe contra o caráter. Mas para que a pessoa considere uma associação com Adriano da Nóbrega algo que depõe contra o seu caráter, tem que ser uma pessoa que não é neofascista. Tem que ser uma pessoa que entende que ter aproximação, que tem amizade, que ter o filho dele homenageado um miliciano violento como é Adriano da Nóbrega é uma coisa ruim. Os bolsonaros continuaram defendendo Adriano da Nóbrega, mesmo quando ele estava sendo perseguido aqui na Bahia. E acabou sendo morto em uma operação que é meio nebulosa e que pode ter sido queima de arquivo. Mas percebam, por que o Bolsonaro continuou defendendo e a família Bolsonaro continuou com simpatia com Adriano da Nóbrega? Porque ter a proximidade com Adriano da Nóbrega não depõe contra a masculinidade que eles querem projetar. Depõe a favor. Porque eles querem mostrar que são amigos e que têm conexões com pessoas que são perigosas, que são violentas. Não é como o torturador Carlos Brilhante Ustra, ele quer elogiar essa pessoa. É um torturador, ele foi lá e machucou os inimigos da ditadura, que na opinião do Bolsonaro seriam inimigos do Brasil. Então, esse tipo de gente violenta, criminosa, ele não vê negativamente, ele vê positivamente. Então, todo esse tipo de ofensa, que é para nós claramente ofensa, chamar Bolsonaro de genocida, chamar ele de amigo de torturador, chamar ele de amigo de miliciano, para ele não soa tão ofensivo assim quanto soa para nós, porque nós temos valores diferentes, nós valorizamos coisas diferentes, nós temos um conjunto de valores que são opostos, de fato. Mas quando alguém ataca Bolsonaro na masculinidade, questionando a masculinidade, questionando essa dimensão que é uma dimensão típica do neofascismo, de enfatizar a ideia de homem forte, de masculino, e mostrando que essa masculinidade pode não ser tão firme assim, pode ser uma fachada. Esse tipo de ataque, esse tipo de piada, esse tipo de graça não pode ser tolerada. Não é? Não pode ser... Esse tipo de coisa leva ele à reação destrambelhada, leva ele à reação extrema. Porque está atacando aquilo que não pode ser questionado. Está atacando, tá mostrando ele não como uma figura forte, que gosta de armas, que foi treinado para matar, mas como uma figura frágil. E por isso que a mensagem aqui, ó, chorar as mágoas na cama, ela é tão... Aqui, ó. O sargento em cuja cama, segundo Jabas, passarinho, então o tenente ia chorar as mágoas. É por isso que isso é tão... Porque chorar as mágoas, mostrar que tem sensibilidade, vulnerabilidade, tá chorando na cama de um outro homem, não é? Isso, mostrar qualquer vulnerabilidade, isso fragiliza diante da masculinidade tóxica, eu diria até, que Bolsonaro quer projetar. E quando isso fica diminuído, aí ele reage de forma destrambelhada. E até por isso, quem for debater com Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, pode usar da estratégia de dar uma cutucada desse tipo para ver se ele perde o controle. Porque é um ponto frágil ali. Emocionalmente, ele mostra fragilidade ali. Não é? Porque ali ele se sente atacado naquilo que ele quer mais proteger ou esconder. Não é? Enfim, é particularmente interessante essa dimensão do neofascismo e eu queria compartilhar minha análise com vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.